2021 tá terminando e uma coisa é certa, todo mundo deseja que 2022 seja um ano muito melhor, onde a gente possa estar mais com a nossa família, com os nossos amigos, com o trabalho. Mas será que existe segredo para que a gente conquiste tudo que a gente quer em 2022? É disso que a gente vai falar agora com a Tamires Mesquita, que é psicóloga. Bom dia, Tamires. Bom dia. Levando em conta esses 2 últimos anos que a gente teve que foram bem difíceis, o que é preciso ser feito para que a gente mantenha aí a fé e a esperança de que o ano que vem vai ser melhor? Bruna, primeiro de tudo a gente precisa escolher como que a gente vai se identificar. Tivemos tempos difíceis, mortes, dores, perdas, e a gente pode escolher também continuar se identificando com esse tipo de evento ou escolher olhar agora para um outro lado. E se identificar com coisas que tragam mais vida, que te tragam mais leveza no dia a dia, que tragam mais harmonia. E a gente não vai ignorar o que passou, a gente honra e respeita tudo que vivemos, mas a gente entende também que existem ciclos de renovação. Sim, mas a gente não pode negar que isso é difícil, né? Sim. Levando em conta que a gente já teve essa falsa esperança de 2020 para 2021, então eu acho que ainda tem muita gente receosa de que talvez aconteça alguma coisa parecida ano que vem de novo, que a gente não consiga se recuperar. Qual que é o segredo para a gente tentar deixar essa energia e essa sensação de lado e entrar em 2022 com a certeza de que as coisas vão ser melhores? A gente pode focar nos aprendizados. Com certeza, todos nós aprendemos muito desde o ano passado para cá. Então a gente pode entender como aprendizagem e aprimoramento, né? E novas habilidades que nós tivemos que aprender, de adaptação, Sim. de cuidados com a saúde principalmente, não só a saúde física, mas também a mental. Então acho que a gente pode lançar mão desses aprendizados nesse momento. É se tratar com mais carinho, né? Isso. A gente foi conversar, Tamires, com um coach e também com outras pessoas para saber mais sobre esse assunto. Olha só. O fim do ano se aproxima e é hora de pensar naquela famosa wishlist ou lista de desejos. Olha, tem gente que leva isso muito a sério e cumpre o que promete. Gustavo, quais foram os seus planos para 2021? Para 2021, depois de tudo isso que nós vivemos, né, em 2020, acho que o plano geral é chegar com saúde, mas o meu em específico foi chegar com saúde e praticando o esporte que eu gosto. Cumprir o desafio do final de ano, que é uma distância desafiadora, num tempo melhor do que eu fiz em 2020. E aí, qual que era a tua meta? Para emagrecer, para ter uma qualidade de vida melhor, num período que eu estava trabalhando muito, sem cuidar muito de mim, e acabei que, vendo numa foto, eu vi que eu estava bem acima do peso e comecei a correr e estou persistindo até hoje e estou colhendo esses frutos aí. Emagrecer é a meta de muita gente, né? Sim. Qual que é o segredo, então, para manter o ano inteiro? Eu acho que primeiramente é procurar profissionais, que às vezes você não consegue sozinho, muitas das vezes você não consegue sozinho, e persistência. Profissionais, quando eu falo, profissionais de atividade física, de educação física, de nutrição, e persistir, nunca desistir. Sempre vai ter alguns obstáculos no caminho, mas é você ultrapassar, insistência. Qual é o segredo para continuar? Não tem fórmula milagrosa, não acredite em fórmulas milagrosas. O profissional te ajuda muito nessa parte aí, de orientar, de saber o que é real e o que é fake, o que o corpo pode ou não pode fazer. E na hora que a cabeça manda parar, qual é o segredo para tentar passar por cima disso e seguir em frente? Se você está treinado, o teu corpo sabe onde pode chegar. Então, mesmo com esses truquezinhos da mente, o treinamento te dá essa força. Tá com preguiça, vai com preguiça mesmo. E o que é que tá na listinha para 2022? 2022 é continuar correndo, para a gente poder colocar em prática o que a gente vem treinando. Quando o ano começou, eu vi que eu precisava mudar de área, na verdade. Eu tive um conflito vocacional, né? Então, eu busquei coisas que eu gostava, que acabou sendo a área da tecnologia, né? Um pouco de entretenimento também. E vi que a programação para mim seria algo muito bom. Então eu criei a meta de mudar de carreira, né? Foi muito difícil para mim de aceitar isso, porque eu já
já tenho 26 anos, né? Já estava advogando já há 3 anos. Poxa, eu vou mudar para uma coisa completamente diferente, né? A gente consegue, se a gente fazer esse exercício mental de acreditar em si. Fui me dedicando a essa área, surgiu um processo seletivo para uma empresa, né, de âmbito nacional. E fui selecionado, né? Foi assim uma conquista muito grande para mim, porque eu não esperava que fosse tão rápido, fosse uma coisa que me desse um fruto tão imediato. Para ser bem sincero, eu não esperava conseguir atingir essa meta tão rápido, nem imaginava que eu conseguia até o fim desse ano, mas eu fiquei realmente muito feliz. Vou tentar me especializar ainda mais nessa área para crescer e acho que essa é a minha meta para 2022. Então você tem que encontrar o motivo para que você tenha tomado aquela decisão para ter aquela meta. Então focar nisso sempre, porque mesmo num dia muito difícil você vai se lembrar, poxa, é isso que eu quero alcançar, é isso que eu quero para mim. E para quem não consegue cumprir as metas e sempre desiste no meio do caminho, aí vai uma dica. Bom, o que precisa para você estabelecer bem uma meta? Você tem metas claras, tem um objetivo muito claro. Como uma imagem de aonde eu quero chegar, uma foto do meu destino, um lugar onde eu quero chegar no meu destino. Isso é principal para que você possa realmente, o cérebro, entender o que você vai fazer, para onde você vai, qual caminho que você está indo. A motivação é extremamente importante para você saber por que você está indo. A disciplina é aquilo que você faz diariamente. Muitas pessoas colocam meta como ações, mas meta é aquele lugar onde eu quero chegar. Ação é o que eu tenho que fazer para chegar lá. E às vezes as pessoas confundem o que as pessoas precisam fazer para tirar a meta do papel. Você precisa colocar isso de uma forma positiva. Por exemplo, não é parar de fazer alguma coisa, é o que eu vou fazer. Eu não quero parar de fumar, eu quero ter qualidade de vida. Eu não quero simplesmente emagrecer, eu quero ficar com um corpo bonito, forte. E qual o corpo que eu quero? Eu acredito que todo mundo veio ao mundo para realizar grandes obras. Eu não acho que ninguém aqui está passeando no mundo. Eu não acho que ninguém veio para realizar pouco. Eu acho que as pessoas vieram para grandes obras. Então, cumprir as suas metas é realmente viver o melhor que você poderia viver nesse mundo. Olha, uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é a questão da constância. A constância, ela serve para aqueles dias que a gente não está tão motivado a, por exemplo, ir a um exercício físico, que às vezes é enfadonho, né? Cansa, exaustivo muitas vezes, que a gente vá e se discipline para a gente não perder o fio da meada. Às vezes a gente não estava com vontade de ir, mas foi, fez e já se sentiu, poxa, eu cumpri esse objetivo comigo, eu cumpri essa promessa que eu fiz a mim. Então isso motiva, isso é importante também, para que a gente não se perca aí no fio da meada. Sim, e precisa ter esse tempo até o nosso corpo, a nossa mente se acostumarem com um hábito em si, né? Exatamente. Geralmente falam que é 21 dias, mas eu já digo que depende do quê? E de qual objetivo que você... Tem até um livro que fala sobre essa questão, né, do hábito dos 21 dias, mas eu acredito que para cada indivíduo existe aí um tempo específico e que deve ser ajustado a cada realidade, a cada contexto. E o que você tem sentido aí, levando em conta as pessoas que você atende, que tem sido o maior desejo das pessoas para o próximo ano? Olha, eu digo que tem um top 3, assim, amor, dinheiro e saúde. Né? Assim, as pessoas acham muitas vezes que o dinheiro vai resolver tudo. Claro, resolve muita coisa, a gente sabe o quão é importante, mas eu sempre reforço da gente também conseguir olhar para o que a gente já tem na vida. Às vezes a gente fica muito o que eu quero e tudo mais. Isso não significa que a gente vá ser acomodado, não é essa ideia, mas é importante a gente lembrar que a gente já tem muita coisa, a gente tem vida, para quem tem saúde, para quem passou por esses anos difíceis, esses meses muito difíceis que a gente vem aí enfrentando, né? Então a gente tem a vida, tem a família, a gente também pode começar a olhar para as pequenas coisas, digamos assim, e começar a ser mais grato também e esperar, né? Que isso não é automático, o dinheiro e tudo mais. Às vezes a gente tem muito dinheiro e às vezes não está feliz, não é uma causa-consequência. Então, o que eu diria, né, seria para a gente investir mais no que a gente tem e ser grato nesse momento. Isso não significa uma postura acomodada, mas sim uma postura de satisfação e de movimento, e que está curtindo o processo, é importante. E tem algum problema em desejar algo muito grande, assim, muito grandioso, quase impossível?
Claro que não. Quando as pessoas sonham, isso é importante, isso nos empolga, né? Mas o que eu falo também é um limiar de frustração. É importante que a gente considere esse limiar. Em que sentido? Sempre, geralmente, né, a expectativa e a realidade são diferentes. A gente vê muito meme na internet sobre isso. Na internet traz como se a realidade sempre fosse pior, mas nem sempre é assim. Pode ser diferente, não significa que seja ruim, né? Mas pode ser melhor também. Então a gente precisa entender e ajustar o nosso limiar de frustração. Poxa, talvez não seja como eu imaginei, no tempo como eu idealizei, mas não quer dizer que não vá se realizar. Eu não atendi todo mundo do planeta Terra, mas assim, muita gente que eu atendi, que quis muito, Bruno, uma coisa, alcançou. Talvez não tenha alcançado como imaginava na primeira vez, mas aí foi ajustando a rota e foi conseguindo de outras formas. Sim, que legal. Depois me passa o telefone, então. Sim. Olha, e agora a gente vai conhecer a história de um casal que se conheceu na Pague Menos e eles já têm uma meta muito bem estabelecida para o ano que vem, que é se casar. Olha só. Tudo começou aqui na farmácia Pague Menos. Eu estava vindo de um dia de hospital, minha mãe estava com Covid nesse dia e eu estava vindo comprar um remédio para ela, enquanto o meu noivo, né, estava entregando comida para os moradores daqui de rua. E quando eu entrei aqui na farmácia, eu me esbarrei com ele quando eu estava indo para o caixa e eu percebi que ele não era brasileiro. Então eu perguntei para ele se ele falava inglês e se ele precisava de ajuda. Hello everyone, my name is William Babichenko and I'm Victoria's fiance. I go to Pague Menos to get some drinks and I don't understand the cashier, so I say, "Disculpe, no entende," and she turns around and she says, "Hey, do you speak English?" And that's where it all started. We started talking and we exchanged numbers and we've been texting each other every day ever since. And then depois que a gente começou a conversar, a gente passou um tempo sem poder se ver por causa do isolamento, mas a partir do momento que a gente começou a sair junto, a gente se apaixonou, sim. 4 weeks, 6 days later, we officially began dating. And life has been good. I've been so happy and I can't wait to get married. Which is the third question. What are your goals for the year 2022? And my goal is to get married. And we'll see what happens from there. I've been totally blessed. Life has been good and everything has been moving so fast, and so we'll see where the next year takes us. Nosso primeiro plano vai ser o casamento, que vai acontecer no final de janeiro. Depois disso a gente planeja ficar um tempo no país dele, que ele mora nos Estados Unidos. A gente vai passar uma temporada lá e começar a nossa família. Eu não planejava conhecer alguém, mas a vida me presenteou aqui na Pague Menos. Agora meus planos mudaram, né? Porque minha vida agora vai ser a partir desse momento com ele. A Pague Menos foi o lugar em que Deus me deu o meu maior presente desse ano, né? É a minha promessa. Então, a Pague Menos foi um start para um dos dias mais felizes da minha vida. Tamires, que recado que você tem para deixar para as pessoas aí em relação ao ano que vem? Que mensagem? A mensagem: não deixem de sonhar. Ajustem o limiar de frustração de vocês. Sim. Quanto mais a gente ajusta esse limiar, mais rápido a gente passa para o próximo passo, para o próximo sonho. Os erros, eles não são definitivos. Eles podem ser uma ótima oportunidade de aprendizado. Inclusive, a gente pode aprender como não fazer, digamos assim, e fazer e tentar de outras formas para que você não se desmotive no primeiro empecilho, no primeiro obstáculo. Às vezes um não quer dizer que abriu também outras portas. Então sempre há uma nova possibilidade da gente alcançar aquilo que a gente sonha, ou se no meio do caminho não for aquilo, a gente consegue também ajustar. A meta, ela não precisa ser estática, ela pode ser fluida. Sim. Também, assim como a nossa vida é. Claro. E não parar de sonhar nunca, né? Senão a vida perde a graça. Sim. Né? Obrigada, viu, Tamires? Eu que agradeço.